Olá, queridos. Estamos aqui, eu e o Glênio, mais uma vez para convidar vocês a participar dos estudos que são realizados aqui na Colina da Graça, todas as terças-feiras, às 20 horas, né, Glênio? Tem sido momentos muito preciosos. Para mim. Nessa desconstrução do modelo religioso, que é pesado, e na construção daquela realidade espiritual que é o Evangelho, eu tenho sido tremendamente impactado com a palavra de Deus e eu convido a você para estar com a gente nesse processo que tem sido benéfico para muitos e certamente para você será uma oportunidade muito preciosa. Desconstruindo a religião. Convide seus amigos, seus parentes, as pessoas a quem você ama. Todas as terças-feiras, às 20 horas, aqui na Colina da Graça Plena. Um grande abraço a todos. Como é que a gente desentorta torto? Né? Eclesiastes diz que é impossível, mas para Deus não há nada impossível. Então nós vamos pegar o texto de Eclesiastes 7, 29, e depois a gente vai ver o que Deus tem para nós aqui. Vocês já devem ter visto muitas vezes o judeu fazendo assim com a Torá na mão. Eles fazem assim com aquele movimento e com os lábios eles repetem o texto. E é uma palavra meditação, repetir o texto, eles repetem. Às vezes a gente só tem nos lábios, não tem no coração. Mas quando está em negrito é para que a gente possa ler. A gente vai ler cadenciado, não muito rápido, para que todos que puderem ler, a gente leia, porque nós temos 5 sentidos. E o que se ouve, a gente só percebe 5%. O que se vê e ouve, se percebe 30%. O que se ouve, percebe e cheira, se percebe 50%. O que se ouve, cheira, vê e pega, é mais por cento, não me lembro agora. E quando se vê, ouve, cheira, pega e come, mais ainda. E o que se ouve, vê, pega, come, cheira e faz, aí o negócio fica maior. A criança, até por causa do Dia dos Pais, ela só absorve 5% do que os pais falam. E elas
absorve 90% do que os pais fazem. A criança absorve 5% do que os pais falam. E elas absorvem 90% do que os pais fazem. É aí que está a metodologia. Você vê, por exemplo, os fariseus falavam, mas não faziam. Jesus fazia e falava. Então vamos aqui primeiro a Eclesiastes 7, 29. Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Sabemos, Pai, que esta é a Tua palavra e que só o Teu Espírito pode revelar a expressão da verdade através do Teu Filho. E é o que nós te pedimos em nome de Jesus. O que aconteceu com o ser humano? Foi criado reto, num lugar perfeito, em intimidade pessoal com a Trindade, mas algo não deu certo. Afinal de contas, o que deu errado? Quais são essas astúcias que o Adão coletivo se meteu? Por que o homem é um projeto que não deu certo? Feito por Deus, num mundo perfeito, sem nenhum problema. Por que o homem não deu certo? Ou você acha que o homem deu certo? Me dá uma contraproposta para essa segunda ideia. Deu certo ou não deu certo? Ainda bem. Tem alguns que creem que não deu. A Trindade não fez um robô, mas uma pessoa com todas as faculdades que expressam a liberdade pessoal. A pessoa, para ser pessoa, precisa portar 3 coisas: inteligência, ter emoções e exercer vontade. Essa pessoa não é uma máquina programada e previsível. Ela é uma pessoa. Se ela tiver vontade, aí vai estar uma coisa muito interessante. Por outro lado, a vontade humana não é soberana. Encontra-se limitada e influenciada pelas outras faculdades finitas da criatura. Não há vontade absoluta nas crias. Não há decisões sem relatividade. A vontade da criatura finita exige, antes de tudo, para ser adequada, conformar-se com a expressão da vontade absoluta do seu Criador. São 2 vontades. É diferente da Trindade, por exemplo. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles conciliaram as vontades. Eles são pessoas. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Mas ele é um só Deus. Como é que eles fizeram isto? Eu estou usando o verbo fazer, desculpa, mas é porque nós não temos termos chamados metafísicos que expliquem esta realidade. Eles fizeram isto numa conciliação. Conciliar é você ter mais de uma vontade
afinada. Você faz isso numa orquestra. Você tem instrumentos de percussão, vocês têm instrumento de sopro, vocês têm instrumento de corda, vocês têm uma variedade de instrumentos. E aí você afina esses instrumentos numa nota, num andamento. Você faz a coisa se tornar uma sinfonia. Isto também, Deus, Ele é assim. Agora, quando Ele criou o homem com uma vontade e Deus tinha outra vontade. E agora Deus coloca este homem com expressões de vontade para decidir voluntariamente por sua vontade, para poder haver conciliação e não discórdia. Só poderia ser assim se fosse livre. É bom que se diga, antes de mais nada, que a única pessoa, ou as únicas pessoas, que tiveram livre-arbítrio, sensum, estrito, foi Adão e Eva. Ninguém mais nasce com livre-arbítrio. Todos nós já nascemos neste mundo pós-pecado, caídos e determinados pela pecaminosidade. Nós não temos livre-arbítrio. Nós somos escravos do pecado. Agora, decisão moral e livre-arbítrio não são a mesma coisa. Mas isso é para outro dia. A perfeita vontade de um ser finito precisa, necessariamente, para poder se expressar com adequação, unir-se à vontade absoluta do seu Criador. Caso uma criatura limitada queira agir sem restrições, poderá cair em complicações. Eu botei poderá cair, mas cairá. Exemplo simples. Liberdade do peixe. A liberdade do peixe é nadar. E a liberdade, e a legítima liberdade de Adão era fazer a vontade de Deus. Tanto é que quando Jesus vai colocar o homem redimido, a terceira propositura deste homem redimido é: seja feita a tua vontade. A minha vontade precisa querer que a tua vontade seja feita para que eu possa viver de modo como filho. Mas fazer a vontade de Deus por obrigação ou de má vontade, isto não é de modo nenhum liberdade. Ainda que liberdade só seja livre se fizer o que for de acordo com a perfeita vontade de Deus, mesmo assim, ninguém poderá fazê-la por puro dever. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Não. Eu só posso ser absolutamente feitor da vontade de Deus, se a minha vontade for conquistada pela vontade de Deus, para que eu possa fazer de boa vontade a sua vontade. Caso contrário, vai haver um constrangimento. Por exemplo, há um caso clássico, foi o caso de Jonas. Deus disse: Jonas, eu quero que você vá pregar para os ninivitas. Mas os assírios eram um povo terrível, e um povo cruel, que fez perseguições tremendas a Israel. Eles abriam a barriga de uma mulher israelita grávida, tirava o feto, matava e botava um gato dentro, vivo. São coisas, você não tem nem noção, como dizia meu tio antigamente, você não tem nem noção do que eles faziam. A coisa era
tão brutal. E aí Deus diz assim para um profeta israelita: você agora vai pregar o arrependimento para esse povo. Eu quero que eles todos vão para o inferno. Nem Roberto Carlos ia contrariar essa pregação. E agora ele tem que ir para Nínive pregar. Ele disse: não vou, nem que a vaca tussa. E Deus disse: vai, nem que o peixe te vomite. E aí você vê que foi a luta das vontades. E Deus teve que conquistar o Jonas, e ele fez de má vontade. E quando a coisa estava lá, o povo se arrependeu, ele disse: eu não disse que o Senhor era assim? Que o Senhor era misericordioso, que o Senhor era bondoso? Eu não queria esse povo salvo. Aí Deus teve que dar uma ilustração para ele, fazer uma plantinha. Alguns dizem que era uma boboreira, uma trepadeira, qualquer coisa que fosse cobrisse a careca do Jonas, que parece que ele era careca, e o sol quente. E aí quando a plantinha secou, Deus mandou um bicho, e ele disse assim: eu quero morrer, porque o Jonas era muito ciclotímico. Ele tinha uma ciclotimia muito grande, mudava de temperamento com facilidade. Aí ele disse: eu quero morrer. E toda hora ele queria morrer. Aí Deus disse para ele assim: escuta, cara, você não plantou essa plantinha, ela cresceu, cobriu, e eu não ia de ter misericórdia para 120, parece que eram crianças, 120 mil, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Você está muito, muito duro. Então, Deus precisa conquistar a nossa vontade, para a gente poder ter vontade de fazer a vontade dEle de boa vontade. O Criador fez a sua criatura livre, todavia contingente, embora com aptidão para decidir, até mesmo contra a vontade do Criador. A criatura não é computador, é um ser humano. Eu gosto desse texto, sempre eu gosto de lê-lo, porque ele mostra aqui as partes da nossa formação. Como é que nós fomos formados? Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Sempre mesmas explicações, porque os fatos são os mesmos. Matéria, pó da terra, fôlego de vidas, fôlego divino, espírito, beijo de Deus no boneco, no barro, alma vivente. Então nós temos 3 componentes, ou seja, um elemento composto. H2 mais O igual a água. Eu tenho 2 moléculas de hidrogênio mais uma molécula de oxigênio igual a água. Barro mais sopro divino, alma vivente. E a palavra que está aqui para a vida, vocês podem depois, quem tiver Strongs na sua Bíblia, essas que tem aí, você pode botar aí que você vai encontrar que esta palavra no original encontra-se no plural. Fôlego das vidas, porque existe uma vida que move o nosso corpo, é bios. Eu tenho uma vida que move a nossa alma, é psique. Eu tenho uma vida que move o espírito, é zoe. O meu querido irmão mais velho, ele está com Alzheimer. Hoje ele está no hospital também. Ainda a vida bios está funcionando, mas a vida psique dele já não funciona. A psique é a vida da alma. Pode ser eu vou falar mais tarde sobre lobotomia um pouquinho, porque nós temos que verificar o que Deus faz. Você pode perder a vida da alma e continuar com a vida física. E pode...
Até um professor que nós tivemos lá nos Estados Unidos, a Juliana conheceu, o Dr. Bill, que é o professor de neurociência, foi seu professor. Ele diz uma coisa interessante, que o mesmo cabo que encabeia o sexo, a zona sexual, é que encabeia a zona espiritual. Porque nós temos uma zona espiritual no nosso cérebro. E é interessante que ele dá para um lado, para o sexo, e sobe para... Eu não tenho nada a ver com isso, com ciência, eu chamo aquele lugar de o santo dos santos, da nossa alma, do nosso ser ali, é onde não dá Alzheimer. É engraçado. Alzheimer não entra. Por exemplo, a mãe do pastor, a avó do pastor Ed René, ela teve Alzheimer. E ele foi visitá-la, ela estava num hospital, ele foi visitá-la, e ele chegou e disse: "Ô vó, aqui é o Ed, seu neto, filho do, acho que é Fernando." Aí ele disse: "Eu não tenho nenhum filho com esse nome." E aí ele tentou falar: "Vó." Aí ela foi assim, tinha um piano, ela sentou no piano, começou a cantar os hinos, tocar os hinos e cantar. E ele falava com ela, mas com relação à palavra de Deus e às coisas espirituais, não havia Alzheimer. Mas com relação às memórias humanas e às pessoas, até a família, esquece. Tive um pastor amigo meu que teve Alzheimer, ele saía na rua pregando. Ele não sabia quem era, onde estava, quem era. Mas não esqueceu nenhum texto. Parece que ali tem um lugar sagrado que Deus diz assim: eu boto minha mão aqui para esse alemão não entrar. Eu entro, mas ele não entra. É engraçado isso. Não sei se é só observação superficial, mas... então nós temos aí uma alma, um corpo, um espírito, e Adão foi formado com uma natureza terrena, livre e perfeita. Ele era reto, nós vemos ali que Deus fez o homem reto, ele era justo e sem qualquer contaminação de pecado. Não havia pecado, portanto não havia contaminação. Mas por causa da sua vontade, ele não se conformou em ser como homem e quis ser Deus, como Deus. Então aconteceu a queda. A queda então acontece no plano da decisão moral de um ser que foi livre, criado sem pecado. E ele quis ser como Deus. Você não pode ser como Deus. Você não pode ser Deus, porque a criatura não pode ser criador. Essencialmente ela não pode. Ela é criatura. O Criador não pode ser criatura, o Criador é criador. Ele é essencialmente criador. Ele jamais será criatura. O Criador, por exemplo, ele teve que se esvaziar para poder penetrar no terreno da criatura. Mas ele não pode ser essencialmente criatura. E a criatura não pode ser criador. Mas ele pode querer ser. Onde é que estão os nossos problemas? Os nossos problemas estão na nossa vontade. A Bíblia diz assim, quando vocês forem tentados, nunca digam que vocês foram tentados por Deus, porque Deus nunca tenta ninguém. Mas vocês são tentados pela própria vontade, cobiça ou concupiscência, como vocês queiram. E é aí que está a nossa grande guerra. Sem liberdade e escolha, porque você pode ter liberdade e não ter escolha. Sem liberdade e escolha não há responsabilidade. Vamos ler Gênesis 2,17 na versão da mensagem de Eugene Peterson, que diz assim: e o Eterno ordenou ao homem: você tem permissão para comer de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal.
dessa não poderás comer. No mesmo momento em que comer dessa árvore, você morrerá. Mas o que é morte? Para quem nunca experimentou morte, você não pode saber o que é senão pela experiência. Você só poderia saber pela fé. E o homem foi criado para poder crer na palavra de Deus. Por alguma razão, ele deixou de crer, por isso é pecado. Tudo que não é de fé é pecado. Aqui nós vemos que a árvore, a liberdade sem opção também não é liberdade. Eu sempre conto as mesmas experiências, né? Eu vou comprar, estou numa farmácia no interior do Piauí, lá em Parnaguá. E chego na farmacinha e digo para a moça assim, me dá uma Farhans. Eu nem sei se ainda existe Farhans. Para escovar os meus dentes. A moça diz, não tenho. Então me dá uma Philips, também não fabricam mais. Não tenho. Então me dá uma Colgate. Não tenho. Então me dá uma Colinos. Também não tenho. E o que você tem? Eu só tenho Close-Up. Quer dizer, eu tenho liberdade, mas não tenho opção. Então, como é que Deus disse? Você pode comer de tudo livremente, mas Ele deixou uma da árvore da ciência, do conhecimento. Não come. Dessa você não pode. Aí você vai ter não só a liberdade, mas também a decisão por opção. Eu fui jantar com alguém, e aí eu disse, eu quero camarão. Ele disse, eu não vou poder comer camarão porque eu não posso. Eu digo, pois é, tem liberdade, mas não tem opção. Ou tem opção, mas não tem liberdade, porque ele não pode comer camarão. Se comer camarão, dá alergia, dá edema de glote. E aí pode ter que furar o gogó dele lá e aí vai dar mais problema. Então, nesses são fatos. Liberdade e opção são coisas que nós precisamos verificar. Aqui, neste âmbito, houve uma catástrofe. Essa catástrofe é cósmica, que poluiu toda a matéria e contaminou a criação com o envelhecimento dos átomos e a morte das células. Alguém interpretando as palavras de Jesus sobre o ladrão que vem somente para matar, roubar e destruir, disse que o universo ficou sujeito ao roubo da energia. A vida ficou contida pela morte e as coisas ficaram propensas à destruição. Este balaústre aqui, ele está envelhecendo. Daqui a alguns anos, ele vai estar podre. Ele vai acabar. Que existe calor, frio, existe umidade e secura, e cada vez vai perdendo energia dele. Entropicamente. Vai morrendo. O universo morre. É como um vestido velho. Está às vezes você compra uma roupa e põe lá e não usa. Depois de 10 anos, ela está puindo. Você não usou nenhuma vez. Ela está envelhecendo por causa o mundo, ele está sobre os efeitos da ditadura da morte. E agora? Nós temos aqui em Eclesiastes 1:15 que diz: aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Como cair fora desse beco sem saída? É aqui que nós precisamos considerar o projeto da redenção. O que é impossível ao homem é possível a Deus.
aquilo que não podemos fazer, a Trindade fez através de Cristo. Eu gosto quando o Ariovaldo Ramos disse que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Que a redenção, ela antecede a criação. Antes da criação, Deus já proveio o meio da redenção. Adão foi feito reto e se entortou. Era barro limpo e se enlameou. Nós, porém, já nascemos portando a natureza terrena torta. E o velho ego contaminado com o vírus do pecado. Fazemos parte de uma raça caída e lamacenta. Somos tortos e pecadores de origem. Nós já viemos com erro de fabricação. Já saiu, não tem como negar que o bichinho é horrível, né? Cristo teve que entrar na raça caída para nos desentortar. Só o Deus homem poderia salvar o ser humano de sua mania de querer ser como Deus. Então Cristo vem e assume a natureza terrena torta, através do óvulo da mulher. Ele não era um pecador. Eu coloquei aqui para a gente dizer assim, mas Jesus não veio com uma natureza pura? Não. A natureza que ele recebeu já estava sob o efeito do pecado. Já estava sob o efeito do pecado. Deixa eu ver aqui que o Eric está dando, que o som não está tão bom. Se a palavra de Deus, o esperma de Deus, esperma é semente, o esperma de Deus, ele é puro, mas ele teve que se alojar num óvulo de uma mulher. Este óvulo da Maria já fazia parte de uma natureza caída. Ele teve que se alojar numa matéria caída. Não é na matéria antes do pecado. Vamos guardando esses dados para a gente poder... Onde é que eu estou agora? Adão foi feito... A encarnação do Verbo tem a ver com esta profecia. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Jesus é uma fecundação da palavra de Deus com o óvulo da mulher. Ele tem uma natureza terrena caída, mas não é portador do velho homem, o servo do pecado, transmitido pelo espermatozoide adâmico. Por que eu estou insistindo com isso? Esse é o terceiro estudo que a gente está batendo nesse ponto. Porque muitas vezes nós confundimos natureza terrena com velho homem. E uma coisa é diferente da outra. O velho homem é o servo do pecado. A natureza terrena está sujeita ao pecado. Mas a nova criatura em Cristo Jesus, que teve o seu velho homem crucificado com Cristo, ele pode fazer morrer a sua natureza terrena. Ele não é mais um escravo do pecado, ainda que esteja sujeito ao pecado. E nós precisamos desta revelação do Espírito Santo para que nós ganhemos a fé
para vivermos na dependência daquele que pode nos levar a mortificar a natureza terrena, de modo na dependência da graça de Deus. Cristo, ele foi gerado pelo esperma de Deus no óvulo da mulher. Ele diz, porém, inimizade entre ti, cobra, serpente, e a mulher. Entre a tua descendência, serpente, a descendência da serpente somos nós, filhos de Adão. Nós somos descendentes da serpente. E o seu descendente, o descendente da mulher, o único descendente da mulher que a Bíblia mostra é Jesus. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. O único. E ele veio neste mundo com uma finalidade: pisar a cabeça da serpente, esmagar a cabeça da serpente, enquanto ela iria picar. E a cabeça da serpente está dentro de nós. Cristo é Deus. Jesus é homem sem pecado. Embora um homem encarnado na matéria sob os efeitos do pecado, ele não tinha o velho homem, porém encontrava-se sob os traços de um corpo sujeito ao pecado. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas nunca pecou. Jesus não tinha o servo do pecado agindo em si mesmo. Ele não tinha o velho homem, porque a Bíblia diz assim, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Jesus não viveu dependendo de sua natureza divina. Estou falando Jesus, a natureza humana, Jesus, o homem, não viveu aqui na terra dependendo da sua natureza de Cristo. Ele viveu dependendo do Pai. Ele dependia do Pai, porque ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. E estando em figura humana, ele foi humilhando-se a si mesmo até chegar à morte, e morte de cruz. Então, nós temos que entender que ele viveu pela fé no Pai, na palavra do Pai. Vamos ler juntos João 5:20 com a versão A Mensagem. Jesus finalmente se explicou. Digo a verdade para vocês. O filho não pode fazer algo de forma independente, mas apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho faz. O pai ama o filho e o incluiu em todos os seus planos. Agora, como é que Jesus via o Pai fazer? Como é que você vê as coisas espirituais? Como é que você e eu vemos as coisas espirituais? A Bíblia diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem. Esse ver aí é ver físico. Mas nós vemos. Moisés viu o sacrifício de Jesus Cristo. Pela fé. E pela fé nós vemos pela palavra. A fim de salvar o ser humano dessa mania excitante de querer ser como se fosse Deus, Deus em Cristo se fez homem para,
confiando em Deus, o Pai, redimir o ser humano caído. Dá para entender isso ou não? Dá para entender que Cristo teve que se esvaziar e entrar num corpo humano para que ele vivesse pela fé no Pai, na dependência do Pai, e salvar-nos da mania de querer sermos deuses onipotentes? A encarnação do Verbo tinha como finalidade um estilo de vida de dependência. Vamos ler aqui esse texto de João 8, 29, na versão A Mensagem. Para que entendessem, Jesus disse: quando vocês levantarem na cruz o Filho do Homem, então vão saber quem eu sou, e que não estou inventando nada, mas falando apenas aquilo que o Pai me comunicou. Eu dependo totalmente do Pai para fazer a sua vontade. Eu não estou aqui porque eu quis vir, eu não estou aqui de modo própria. Eu vim aqui porque eu vim na dependência do Pai. Eu quero repetir isso aqui para a gente entender uma coisa. Não é Cristo que é o autor e o consumador da fé. É Jesus. As duas naturezas têm que ser entendidas à luz da revelação da palavra. Cristo se esvaziou e Jesus viveu pela fé e ele se tornou o autor e o executivo da nossa fé. Jesus, como um ser humano sem pecado, precisava assumir de fato o velho homem dos pecadores eleitos e crucificá-lo juntamente com ele. Era necessária a morte do ego ensoberbecido que governa a alma adâmica caída na mesma cruz com Cristo. Como ele não tinha o velho homem, ele não tinha a pecaminosidade, mas ele tinha a tentação da carne. Para que ele pudesse fazer o processo redentivo, ele teve que assumir a pecaminosidade dos pecadores. Aquele que não conheceu o pecado, o Pai o fez pecado por nós. Então, o nosso velho homem, Deus fez cair sobre ele. E ele ficou encharcado de glênio. Não só os atos do glênio, mas a natureza do glênio foi colocada sobre ele. Uma vez morto o velho homem e imputada a vida de Cristo na ressurreição, a nova criatura pode fazer morrer sua natureza terrena sujeita ao pecado. O velho homem morreu na cruz, mas a natureza terrena é morta dia a dia ao levar-se o morrer de Jesus. Eu sou tentado como Jesus foi tentado em todas as coisas. Jesus foi tentado na carne, Jesus foi tentado na alma e Jesus foi tentado na sua vida espiritual. Você é tentado. O velho homem, o homem pecador, não é tentado. Porco come fezes humana porque gosta. É da natureza dele. É da natureza. Mas quem sabe gato com fome até possa querer comer fezes humanas. Uma tentação pela finitude, por a necessidade. Nunca vi gato comendo fezes humanas. Mas com a fome, quem sabe? Talvez por isso que Satanás demorasse tanto para Jesus ficar com fome e
ser tentado em transformar pedras em pães para matar a fome. Deixa eu ver se foi, acho que foi John Bunyan, que ficou 12 anos na cadeia por pregar o Evangelho. Houve um momento em que alguém ofereceu para ele uma liberdade. Ele disse assim, não, eu prefiro ficar na cadeia até criar musgos na minha pele a passar por cima dos princípios da fé cristã. Eu posso ficar aqui até criar musgos, mas eu não vou sair desse princípio, porque a opção que eu tenho é ficar com Cristo. Isso só pode fazer quem tem Cristo, mas ele sofre a tentação. Jesus possuía uma natureza terrena semelhante à nossa, mas não tinha o velho homem igual ao nosso. Ele estava sujeito às tentações e podia pecar. Todavia, ele nunca pecou, porquanto dependia constantemente da graça e do poder do Pai. Nós nascemos com a natureza terrena caída e com o velho homem servo do pecado. Nós sempre pecamos porque somos pecadores, mas Jesus crucificou com ele o nosso velho homem, livrando-nos da escravatura do pecado. Contudo, ainda possuímos a natureza terrena caída, sujeita às tentações e ao pecado. Mas podemos levar o morrer no nosso corpo. Eu disse que eu ia falar um pouquinho sobre lobotomia. Eu tinha anotado aqui que essa é uma prática que já não se faz mais. Mas antes, na Segunda Guerra Mundial, foi feito muito isso. Você encontrava um sujeito esquizofrênico, o Dr. Antônio Egas Muniz, foi um médico português, que desenvolveu uma técnica de fazer a secção de certas partes cerebrais. E o sujeito tinha uma deficiência, ele era um esquizofrênico, e eles faziam essa cirurgia e a pessoa ficava boazinha. E o Hitler aplicou muito as lobotomias. A partir da década de 50, ela foi considerada uma monstruosidade, mas eu vi aqui algumas pessoas que foram lobotomizadas. Uma delas foi a Rosemary Kennedy, irmã do John Fitzgerald Kennedy. Essa moça, ela tinha uma esquizofrenia e ela foi lobotomizada. Tem alguns pianistas e pessoas que eram geniais e depois eles perdiam. Jesus não faz lobotomia, ele faz estaurotomia. Estauros, no grego, é cruz. Então, na cruz, ele corta aquilo que era o rebelde, aquilo que chama-se de nós perverso, desesperadamente perverso, anti-horário. Você se lembra daquele relógio que eu falei uma vez, que eu tinha pregado aqui na igreja, que existe verso e perverso. O verso é o relógio andando assim, e perverso é o relógio andando assim. Ele anda anti-Deus. Ele anda a favor do ego. E as coisas passaram, um dia eu estava passando aqui, ia lá para o Banco do Brasil, andando rápido, e a pessoa chegou, pastor Glênio, vem aqui, que eu quero lhe mostrar um relógio perverso. Eu tinha dado a hipótese e ele me chamou a atenção. Ele disse assim, olha, comprei esse relógio, só que ele foi montado
no motor dele, e ao invés dele rodar assim, ele roda assim. E eu, bestamente, depois que eu fui, passado uns meses, eu fui lá, e disse, você ainda tem aquele relógio perverso? Ele disse, não, eu mandei de volta para a fábrica. Eu perversamente não comprei o relógio. Perversamente. O relógio perverso é aquele que faz o contrário do projeto de Deus. Quer dizer, nós somos perversos quando fazemos. Então, a lobotomia, ou melhor, a estaurotomia divina, é quebrar este processo que vai rodando contra a vontade de Deus. Isto só Jesus Cristo pode fazer, porque só Ele tem poder para fazer esta obra em nós. Nós precisamos entender a natureza terrena. Nós precisamos entender, a natureza terrena veio antes do velho homem. Primeiro Deus fez a natureza terrena. E aí surgiu o velho homem a partir da natureza terrena. O primeiro homem, Adão, foi criado com uma natureza terrena sem pecado. Sua natureza na criação era pura, mas por causa do seu desejo de ser como Deus, ele pecou e passou a ter um velho homem viciado pelo pecado e uma natureza terrena sujeita ao pecado. Há um velho homem que só vive de pecar, ele vive do pecado. E a natureza terrena é sujeita ao pecado. Se o velho homem habita na natureza terrena, esse ser, ele só come mesmo titica. É disso que ele vive. É o pecado. Se o velho homem for tirado, ele vai sofrer as tentações, mas se Cristo estiver nele, ele vai ter vitória. Porque o Espírito Santo é poderoso para fazer coisas que a gente não pode entender. O que é torto não pode ser desentortado por nós, mas o que é impossível a nós é possível a Deus. Vou procurar ser bem didático para terminar aqui. Antes de Adão pecar, ele tinha uma natureza terrena incontaminada. Todavia, pecou. E como o pecado surgiu? Veja o que Tiago nos diz aqui, Tiago 1 até 15, só que é de 13 a 15, a Bíblia lá, ela corta o início, mas é do 13 ao 15, na versão A Mensagem. Ninguém que esteja passando por lutas pode ter a cara de pau de dizer, é Deus que está me tentando. Deus não tem nada a ver com isso. Ele nunca põe o mal no caminho de ninguém. Ceder à tentação é decisão nossa. Culpar a Deus por isso é malandragem. A tentação nasce dos impulsos incontroláveis dentro de nós. Se cedermos a esses impulsos, logo o pecado mostrará a sua cara cruel. E quando o pecado toma conta da situação, o resultado é a morte. Essa é uma versão assim, um tanto... O Eugene Peterson procura dar uma base não só da realidade, mas ele diz assim, olha, tem um negócio aí que não funciona. Mas não bota a culpa em Deus. O Adão foi dizer para Deus que foi a mulher que deu. A mulher transferiu para a serpente. Todos nós, quando somos acusados de alguma falha, invariavelmente, nós colocamos a culpa em alguém. Jesus não fez isto. Ele assumiu a culpa. Ele não abriu a boca. Ele disse, sou eu mesmo que vou levar esse negócio aqui. Sou eu mesmo que vou pegar essa coisa. Adão não pecou por ser um... Adão não pecou por ser um pecador. Pecou por ter uma natureza que podia pecar, ainda que não fosse pecadora.
A partir do pecado, sua natureza caiu da posição de pureza e ele passou a ter também aquilo que a Bíblia chama de velho homem. As duas coisas agora estão dentro do homem adâmico. Nós nascemos com a natureza caída, sujeita ao pecado, e o velho homem, o servo do pecado. Nós vivemos às custas do pecado. Porém, Cristo Jesus deu a sua vida em favor de muitos, para que esses fossem libertos da tirania do pecado. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ganhar vida, que pudesse decidir também em receber a libertação dessa tirania. Veja como diz o profeta Isaías, em capítulo 53, 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque os pecados deles levará sobre si. Presta atenção nessas expressões. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Você se lembra que Jesus, quando foi para o Getsêmani, ele chegou a suar sangue. E ele teve momentos, a palavra que está ali, depressão, é uma palavra que aparece poucas vezes na Bíblia, acho que 2 vezes só. Minha alma está profundamente deprimida até a morte. Ele suou sangue. Ele disse, se fosse possível, passa de mim este cálice. Eu não queria estar nessa hora. Mas ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo, que era nos salvar. Então ele disse, o meu servo, o justo. Porque o único justo da face da terra foi Jesus. Nós, se formos justos, se somos justos justificados por Ele. A nossa justiça nos é imputada por Ele. Com os seus conhecimentos, o meu servo justo justificará a muitos, porque os pecados deles levará sobre si. Os pecados deles levará sobre si. Mas não só os pecados, por favor, entendam. Veja bem, mas ele não levou só os pecados, plural, levou também a iniquidade no singular. E vamos ver que o verso seguinte, que é aqui, Isaías 53, 6, diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Eu faço sugestões assim para que a gente leia a Bíblia olhando as palavras com mais cuidado. Nós todos, muitos, pecados de todos, justificando a muitos, para que nós entendamos que a obra de Deus, ainda que tenha uma abrangência, ela é voltada para aqueles que, pela sua graça, são recebidos e acolhidos pelo Deus de toda misericórdia. Os muitos pelos quais o Senhor deu a sua vida tiveram o seu velho homem crucificado com ele. Entretanto, a natureza terrena de nenhum de nós foi morta na cruz com Cristo. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Não há base bíblica para dizermos que a natureza terrena tenha sido crucificada juntamente com Cristo. Contudo, os filhos de Deus podem mortificá-la. Reafirmando, Adão e os textos do outro estudo estão, que isso aqui a gente depois junta e faz qualquer coisinha juntos, porque aqui já é o terceiro. Mas por exemplo, põe aí na tela, por favor, quem está aí, ponha
Romanos capítulo 8, versículo 13. Só para, enquanto eu bebo um gole d'água e a gente está acabando. Pode botar qualquer uma delas, corrigida, atualizada, NVI, qualquer uma vai dizer a mesma coisa. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Quem pode mortificar os feitos do corpo? Quem? Hein? Quem? O novo homem em Cristo Jesus. Leia depois o capítulo 8 de Romanos. O capítulo 8 de Romanos está mostrando que nós não vivemos na carne, mas vivemos do Espírito, ou pelo Espírito, para o Espírito. O novo homem em Cristo Jesus. Porque tem uma turma que está dizendo o seguinte: agora eu sou uma nova criatura, meu velho homem morreu, mas a carne está aí, e a carne está aí, e a carne está aí, e a carne está aí. E você que está em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, é uma nova criatura, depende totalmente da graça, porque o Espírito de Deus nos faz querer e efetuar segundo a sua boa vontade. Não vai querer comer esse negócio. Então, você diz não. Quem vai dizer não? Cristo em mim é a nova identidade. Não é lobotomia, é estaurotomia. Não mais eu, mas Cristo. Em mim, a vida de Cristo vai se manifestar. Não é que eu não seja tentado, eu sou tentado. Eu vou contar uma historinha rapidinha, mas boba. Terça-feira eu teria que estar aqui em Londrina para um encontro com os pastores do Conselho de Pastores de Londrina. Segunda-feira vou pegar o avião em Teresina. Chego lá no aeroporto, entrego os meus dados para a moça disse assim: a sua passagem foi comprada assim. Para baratear custos, eles compraram a sua passagem em etapas. O senhor vai ter que descer em Brasília, pegar a sua bagagem sua mala na esteira, correr lá no check-in, fazer o check-in, aí você chega em Curitiba, o senhor desce e diz: meu amor, eu chego em Brasília às 7 horas e meu avião é às 7h59. Que tempo eu tenho para... mas foi assim que compraram e a companhia não se responsabiliza. Daqui em diante ninguém compra mais passagem para mim de fora. Tá bom. Aí, o segundo presente. O avião tem 24 cadeiras de poltronas. Eu fiquei na 23. Já no corredor da 23. Apinhado de gente. Não tinha uma poltrona, tinha umas 2 poltronas vazias assim, mas estava apinhado. Aí eu disse para Senhor, o Senhor é que governa o mundo, as coisas, é para eu estar lá em Londrina?
Eu não sei como é que vai dar tempo. Chego lá, fiquei fechado os olhos ali, tentando acalmar o espírito e confessando para ele a minha ansiedade. Eu digo agora, mas Senhor, como é que é fazer morrer a vossa ansiedade? O senhor sabe que é carne, mas Senhor, aí de repente eu estava ali, pum, cai um negócio no meu peito. Eu acordei assim, o comissário, é a última, é o lugar onde eles trancam os negócios dele lá, ele estava mexendo lá numa coisa lá, aí cai uma bola, um negócio pesado no meu peito, pum! Aí eu olhei assim, peguei o troço e disse para ele assim, aproveitando a oportunidade, meu amado, porque sabe o que aconteceu? Aí contei a história para ele rapidinho, ele disse, nem que seja no lugar do comissário, você vai lá para frente, na hora que o avião descer, e você sai, é o primeiro para sair, para poder correr, que eu tinha que correr. E agora, com o negócio de Brasília, o aeroporto de Brasília, meus irmãos, tem 2 quilômetros de comprimento, e eu fiquei numa ponta, o outro era na outra ponta. Aí ele disse, não, pode deixar. Aí na hora ele me pegou muito distintamente, eu nunca vi bênção maior que aquele negócio cair no peito. Aí eu corri lá para frente, ele me pôs lá na frente, o primeiro a sair. Quando eu estou aqui conversando com o outro comissário, o chefe, até fiz amizade com ele, o Caio, muito distinto, e estávamos ali conversando. Ele disse, você está com azar. Eu disse, por quê? Porque o comandante parou o avião fora do lugar. E agora vamos ter que esperar mais 10 minutos para botar o trenzinho, o tratorzinho e puxar o avião para poder encaixar a ponte. E eu saí correndo. Cheguei lá. Felizmente a mala já estava, porque nisso, 10 minutos, eles já foram pegando a coisa lá e a mala suí correndo. Minha filha, como é que eu faço para chegar em Brasília? Quando chegar em Curitiba eu tenho 10 minutos. Tem jeito. Não tem jeito. Aflito, disse, Senhor, então eu vou dormir em Curitiba. Aí ela disse assim, deixa eu falar com a superintendente aqui. Aí foi lá, o superintendente ficou lá de longe me olhando assim. De repente ela disse, eu digo, oh Deus, parece que eu vou. Aí corro, quando eu chego lá, está o povo entrando. O doutor Edgar, que tinha ido para o congresso, estava aflitíssimo. Aí eu, meu amado, cheguei. Entramos no avião e ela disse, mas olha, não é segurança não. Talvez, chegando em Curitiba, se o avião atrasar, o senhor vai ter que dormir em Curitiba. Não é certo essa saída. Tá bom, mas é o senhor que sabe das coisas. Aí entro no avião, o comandante diz, senhores passageiros, nós vamos ter um atraso de 15 minutos, porque os botões... o nariz, os botões do nariz do avião, um foi arrebentado por um passarinho e agora vamos esperar trocar. Trocou os botões do nariz e o meu nariz está respirando aqui. No meio de um grupo de casais que tinha vindo de Fortaleza, uma algazarra que não tinha mais para onde. Aí o doutor Edgar sentado lá atrás com a Noemi, vai e diz, Noemi, pega o nosso pastorzinho, traz para cá, você fica no meio daquela bagunça lá. A Noemi ficou lá, ele me trouxe, e eu aqui, olhando, contando 1h e 40 minutos de voo, e vou dormir em Curitiba. Agonia de quem não confia, né? Aí, de repente, a moça do lado, que estava sentada, o doutor Edgar, a aeromoça foi. A aeromoça parou e disse, moça, eu tenho que pegar um avião em Curitiba. Ela disse, não se preocupe. Você está no voo.
esse voo o outro tem que esperar por esse. Eu digo, amém. Minha filha, você é a minha salvação agora para eu descansar o resto do voo, porque eu estava no voo se ela estava dormir de lá para cá. Sabe o que eu estou dizendo com isso? A nossa carne tremula, ela é carne, ela quer o controle. E Deus diz assim, põe na minha mão, deixa eu fazer a coisa funcionar. Eu estou dizendo uma bobagemzinha, não tem nada, é uma bobagemzinha. Mas quando Deus quer, Ele faz. E eu preciso aprender a descansar nele. Onde é que nós estamos aqui para acabar? Reafirmando, Adão tinha sua natureza terrena incontaminada, entretanto, contaminou-a por meio do seu pecado. Tornou-se ainda um pecador, escravo do pecado, através do seu velho homem. Sua natureza era caída, seu velho homem vivia de pecar. Assim ele transmitiu essa vil herança à sua raça, que tornou-se pecadora por natureza. Cristo encarnou-se em uma raça adâmica através da mulher. Ele tinha a natureza terrena sob os efeitos da queda, mas não possuía o velho homem, o escravo do pecado, procedente direto do esperma de Adão. Ele viveu aqui na terra sendo tentado, mas nunca pecou. Todavia, na cruz, ele levou sobre si não só os pecados dos eleitos, mas também o velho homem destes que ele veio buscar e salvar. Se o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, como diz a Escritura, os salvos pela graça, ainda que possuam uma natureza caída sujeita ao pecado, podem, por meio do poder do Espírito Santo, mortificar os feitos da carne. O que era totalmente impossível ao ser humano desentortar o que era torto, foi perfeitamente possível à Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, assumirem a causa da redenção dos seus, de tal maneira que a injustiça humana foi inteiramente satisfeita pela justiça de Cristo e a retidão divina foi imputada aos filhos de Deus pela graça. Se não entendermos isto, não entendemos nada até aqui. Ponto. Que Deus nos dê graça a descansar na suficiência de Jesus. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.